De novo, temos a honra do nosso segundo encontro aqui no canal. A proposta desse canal é justamente que a gente trate de questões que são questões primordiais para repensar a nossa sociedade a partir das questões raciais, a partir das questões de gênero, olhando para a discriminação de mulheres no mercado de trabalho. E hoje a gente vai cuidar especificamente da questão que é a questão de negros, olhando para negros e olhando para negros na sociedade brasileira, para que depois, num próximo salto, a gente olhe justamente para a questão que é a questão de mercado de trabalho e quanto a questão racial impacta definitivamente na presença de negros e negras no mercado de trabalho. Meu nome é Alessandra Benedito, eu sou advogada, sou mestre e doutora em Direito Político e Econômico e olho justamente para essas questões, que são as questões que envolvem o mercado de trabalho e que envolvem a questão feminina e que envolvem a questão racial. Pensando naquela proposta de olhar para negros no mercado de trabalho, olhar para a condição socioeconômica da população negra, eu acho que é importante para um primeiro movimento a gente entender quais são as circunstâncias históricas em que um negro vai parar no mercado de trabalho brasileiro, né? Quando a gente fala de informalidade, quando a gente fala de precarização, quando a gente fala de miserabilidade, de pobreza e de marginalização, de uma forma bastante contundente, a gente está falando de alguma coisa que sempre esteve muito presente na vida da população negra. Porque sem querer efetivamente voltar demais na história, mas pensando nos impactos históricos e nos impactos socioeconômicos que nos constitui, eu acho que é importante entender o quê? Que a população negra de homens e mulheres, logo após o final do período da escravidão, de mais de 400 anos, essa população ela é colocada na rua, sem nenhuma política pública, sem nenhuma política de Estado, para que efetivamente ela fosse incorporada à sociedade de maneira digna, de maneira a garantir o sustento e a organização do próprio grupo familiar. E isso vai surgir impactos diferentes na vida de homens negros e de mulheres negras. Os homens negros colocados na rua vão viver de forma marginal, fazendo o que for possível, marginal no sentido de trabalhos que seriam trabalhos precários, trabalhos que definitivamente outras pessoas não quisessem fazer, e vão morar nos redutos, nas favelas, vão morar em locais que definitivamente eram locais não desejados para o desenvolvimento de qualquer população. E você, por outro lado, você tem a mulher negra que vai continuar dentro do ambiente familiar e que dentro desse ambiente familiar essa mulher vai desenvolver tarefas ligadas ao ambiente privado, como trabalho de doméstico, trabalho de ama de leite, entre tantos outros trabalhos possíveis para essa população. Só que qual que é a consequência disso? Você tem uma população negra que durante muitos anos vai estar na informalidade, vai estar na precariedade e que quando essa população negra tem direito a ter acesso a mais educação, mesmo tendo direito a ter acesso a mais educação, ela simplesmente vai continuar marginalizada e vai continuar ganhando menos do que a população branca e vai continuar dentro de um processo de exclusão. Tá, Alessandra, e o que foi feito para que a gente conseguisse superar essa condição de exclusão, essa condição de desigualdade? Foram desenvolvidas inúmeras políticas de ações afirmativas, inúmeras políticas públicas, a gente tem o movimento negro lutando arduamente para que a gente consiga superar esse movimento de exclusão, mas a gente tem uma sociedade que ainda vive o mito da democracia racial, que por conta de todo o arcabouço normativo que faz com que as pessoas possam ser punidas, elas são mais polidas ao discriminar, mas ele continua não tendo acesso às mesmas vagas de trabalho que outros grupos raciais teriam, ou quando tem acesso não é nas mesmas condições. E aí a gente costuma falar, tem um termo que para tratar de discriminação em razão de gênero, ele diz que existe uma coisa que se chama teto de vidro que não permite a ascensão desse grupo até quando passa de um determinado patamar. E olhando para a questão da população negra, eu digo que esse teto de vidro, ele na verdade é mais embaixo, né? Essa possibilidade de permear e de passar principalmente para os cargos que são chamados os cargos de liderança, ela se torna muito diminuta. Mesmo com acesso à educação,
mesmo com acesso à educação. E aí a gente precisa lembrar que quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de vários Brasis, e esse acesso à educação, ele não é de forma global dado a todas as pessoas. Esse acesso à educação, às vezes é a educação de pior qualidade, às vezes é a educação de uma escola pública que também não é uma escola pública que esteja preparada para melhor adaptar esse jovem. Pensando na população negra, a gente precisa lembrar que isso vai impactar e vai trazer para a gente uma série de consequências. Quando eu não tenho trabalho, possivelmente, ou quando eu tenho trabalho precário, ou quando eu tenho trabalho informal, quando eu não tenho acesso de forma igualitária, eu tenho uma série de consequências, inclusive em relação à própria violência. A gente tem o extermínio da população negra, extermínio de jovens negros nas favelas, nas comunidades, nos grandes centros, de forma avassaladora. Os dados estatísticos demonstram para a gente a quantidade de jovens negros que não conseguem atingir os 30 anos de idade. E não conseguem atingir os 30 anos de idade porque não desejam, não, mas porque todo o meio e toda a ausência do processo de inclusão ou a má inserção desse jovem, não só no mercado de trabalho, mas também na sociedade, faz com que ele efetivamente viva à margem e que essa margem faça com que ele acabe perdendo a vida simbolicamente ou verdadeiramente mais cedo do que outros jovens. Então eu acho que a gente tem uma multiplicidade de fatores que fazem com que a gente precise pontualmente pensar em qual que é a realidade dessa população negra, como é que o mercado de trabalho pode rever essa condição da população negra, como é que o mercado que hoje tem falado tanto de diversidade pode impactar para garantir de verdade que haja inclusão. E incluir é tornar parte de. Não adianta você abrir as portas da sua empresa para um processo de inserção e simplesmente você inserir a pessoa e não permitir que essa pessoa, com todo o seu conjunto de habilidades e competência, possa dar vazão, com que essa pessoa efetivamente possa crescer de forma igualitária a qualquer outro indivíduo que pertença ao seu grupo e que definitivamente tem o mesmo conjunto de habilidades e competências. E aí, quando a gente fala de habilidades e competências, eu acho que tem alguma coisa que é essencial e que sempre permeia o debate da questão das ações afirmativas. Quando eu falo das mesmas habilidades e competências, eu estou falando de dar oportunidade para que os grupos populacionais tenham chance de ter a mesma formação, de ter as mesmas habilidades e competências e depois de uma vez formado, uma vez preparado para esse mercado, que esse indivíduo, que esse homem, que essa mulher negra também tenha a possibilidade de concorrer em pé de igualdade. Então não adianta você simplesmente inserir na empresa e inserir na base. Então todos os meus estagiários são negros, ok. E na hora de contratar? Na hora de contratar você continua seguindo o mesmo padrão de contratação. Você continua criando o mesmo padrão de exclusão. Você garantiu efetivamente a possibilidade de que esse grupo humano venha a se igualar no mercado de trabalho? Não. E se você for olhar o número de pessoas que estão em condição de precariedade, ainda que a gente saiba que o país está passando por uma crise de desemprego que é muito maior, você vai descobrir que o número maior de pessoas em condições de desemprego, em condições de precariedade, ainda é a população negra. Bem, esse é o primeiro tópico que a gente olha para a população negra, para o mercado de trabalho e para o quanto isso impacta social e economicamente a vida da população negra, mas a gente vai continuar tratando sobre o assunto. A gente vai tratar passo a passo sobre o que é, como a população negra está, quais foram os avanços que nós fizemos. A ideia é que a gente também consiga fazer alguma proposta para os empresários, olhando para os empresários e olhando para o mundo jurídico e repensando como é que a gente efetivamente garante inclusão, para que a gente pare de fazer inserção ou para que a gente faça movimentos que sejam movimentos que efetivamente geram valor. Já que a gente está num momento em que as empresas descobriram que diversidade gera lucro, a gente vai unir o social e o econômico e garantir uma maior implementação do número de negros e negras no mercado de trabalho. Se você gostou desse vídeo, dê um like, passe a nos seguir, a gente vai ter muito o que trocar de informação aqui nesse canal.